4. AIDS. AIDS, HIV. O que é? Causas. Sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção. O que é AIDS? A AIDS é a doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, HIV é a sigla em inglês. Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos TCD4+. O vírus é capaz de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Importante, os pacientes soropositivos que têm ou não AIDS podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações. O que é HIV? O HIV é um retrovírus classificado na subfamília dos Lentiviridae e é uma infecção sexualmente transmissível. Esses vírus compartilham algumas propriedades comuns, como por exemplo, período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção das células do sangue e do sistema nervoso, supressão do sistema imune. O que é sistema imunológico? O corpo reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros micróbios por meio do sistema imunológico. Muito complexa, essa barreira é composta por milhões de células de diferentes tipos e com diferentes funções, responsáveis por garantir a defesa do organismo e por manter o corpo funcionando livre de doenças. Entre as células de defesa estão os linfócitos TCD4+, principais alvos do HIV, vírus causador da AIDS, e do HTLV, vírus causador de outro tipo de doença sexualmente transmissível. São esses glóbulos brancos que organizam e comandam a resposta diante dos agressores. Produzidos na glândula timo, eles aprendem a memorizar, reconhecer e destruir os micro-organismos estranhos que entram no corpo humano. O HIV liga-se a um componente da membrana dessa célula, o CD4, penetrando no seu interior para se multiplicar. Com isso, o sistema de defesa vai pouco a pouco perdendo a capacidade de responder adequadamente, tornando o corpo mais vulnerável a doenças. Quando o organismo não tem mais forças para combater esses agentes externos, a pessoa começar a ficar doente mais facilmente e então se diz que tem AIDS. Importante, todas as pessoas diagnosticadas com HIV têm direito a iniciar o tratamento com antirretrovirais imediatamente e, assim, poupar o seu sistema imunológico. Esses medicamentos coquetel impedem que o vírus se replique dentro das células TCD4+, e evitam, assim, que a imunidade caia e que a AIDS apareça. O que é janela imunológica? Janela imunológica é o intervalo de tempo decorrido entre a infecção pelo HIV até a primeira detecção de anticorpos anti-HIV produzidos pelo sistema de defesa do organismo. Na maioria dos casos, a duração da janela imunológica é de 30 dias. Porém, esse período pode variar, dependendo da reação do organismo do indivíduo frente à infecção e do tipo de teste, método utilizado e sensibilidade. Se um teste para detecção de anticorpos anti-HIV é realizado durante o período da janela imunológica, há a possibilidade de gerar um resultado não reagente, mesmo que a pessoa esteja infectada. Dessa forma, recomenda-se que, nos casos de testes com resultados não reagentes em que permaneça a suspeita de infecção pelo HIV, a testagem seja repetida após 30 dias com a coleta de uma nova amostra. É importante ressaltar que, no período de janela imunológica, o vírus do HIV já pode ser transmitido, mesmo nos casos em que o resultado do teste que detecta anticorpos anti-HIV for não reagente. O que são infecções sexualmente transmissíveis? As infecções sexualmente transmissíveis, IST, são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. São transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual, oral, vaginal, anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento e o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS.
A terminologia infecções sexualmente transmissíveis, IST, passa a ser adotada em substituição à expressão doenças sexualmente transmissíveis, DST, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. Como ocorre a transmissão da AIDS, HIV? A transmissão do HIV e, por consequência da AIDS, acontece das seguintes formas: sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação, instrumentos que furam ou cortam não esterilizados, condutas que não transmitem a AIDS. É importante quebrar mitos e tabus, esclarecendo que a pessoa infectada com HIV ou que já tenha manifestado a AIDS não transmitem a doença das seguintes formas: sexo, desde que se use corretamente a camisinha. Masturbação a dois. Beijo no rosto ou na boca. Suor e lágrima. Picada de inseto. Aperto de mão ou abraço. Sabonete, toalha, lençóis. Talheres, copos. Assento de ônibus. Piscina. Banheiro. Doação de sangue. Pelo ar. Como é feito o diagnóstico da AIDS, HIV? Conhecer o quanto antes a sorologia positiva para o HIV aumenta muito a expectativa de vida de uma pessoa que vive com o vírus. Quem se testa com regularidade, busca tratamento no tempo certo e segue as recomendações da equipe de saúde ganha muito em qualidade de vida. Por isso, se você passou por uma situação de risco, como ter feito sexo desprotegido ou compartilhado seringas, faça o teste anti-HIV. O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue ou por fluido oral. No Brasil, temos os exames laboratoriais e os testes rápidos que detectam os anticorpos contra o HIV em cerca de 30 minutos. Esses testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, SUS, nas unidades da rede pública e nos Centros de Testagem e Aconselhamento, CTA. Os exames podem ser feitos de forma anônima. Nesses centros, além da coleta e da execução dos testes, há um processo de aconselhamento para facilitar a correta interpretação do resultado pelo usuário. Também é possível saber onde fazer o teste pelo Disque Saúde 136. Além da rede de serviços de saúde, é possível fazer os testes por intermédio de uma organização da sociedade civil, no âmbito do programa Viva Melhor Sabendo. Em todos os casos, a infecção pelo HIV pode ser detectada em, pelo menos, 30 dias a contar da situação de risco. Isso porque o exame, o laboratorial ou o teste rápido, busca por anticorpos contra o HIV no material coletado. Esse é o período chamado de janela imunológica. Importante, as mães que vivem com HIV têm 99% de chance de terem filhos sem o HIV se seguirem o tratamento recomendado durante o pré-natal, parto e pós-parto. Quais são os sintomas da AIDS, HIV? Quando ocorre a infecção pelo vírus causador da AIDS, o sistema imunológico começa a ser atacado. E é na primeira fase, chamada de infecção aguda, que ocorre a incubação do HIV, tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença. Esse período varia de 3 a 6 semanas. E o organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir anticorpos anti-HIV. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebida. A próxima fase é marcada pela forte interação entre as células de defesa e as constantes e rápidas mutações do vírus. Mas isso não enfraquece o organismo o suficiente para permitir novas doenças, pois os vírus amadurecem e morrem de forma equilibrada. Esse período, que pode durar muitos anos, é chamado de assintomático. Com o frequente ataque, as células de defesa começam a funcionar com menos eficiência até serem destruídas. O organismo fica cada vez mais fraco e vulnerável a infecções comuns. A fase sintomática inicial é caracterizada pela alta redução dos linfócitos TCD4+, glóbulos brancos do sistema imunológico, que chegam a ficar abaixo de 200 unidades por mm ao cubo de sangue. Em adultos saudáveis, esse valor varia entre 800 a 1200 unidades. Os sintomas mais comuns nessa fase são febre, diarreia, suores noturnos e emagrecimento.
A baixa imunidade permite o aparecimento de doenças oportunistas que recebem esse nome por se aproveitarem da fraqueza do organismo. Com isso, atinge-se o estágio mais avançado da doença, a AIDS. Quem chega a essa fase por não saber da sua infecção ou não seguir o tratamento indicado pela equipe de saúde pode sofrer de hepatites virais, tuberculose, pneumonia, toxoplasmose e alguns tipos de câncer. Por isso, sempre que você transar sem camisinha ou passar por alguma outra situação de risco, procure uma unidade de saúde imediatamente, informe-se sobre a profilaxia pós-exposição, PEP, e faça o teste. Tratamento da AIDS, HIV. Os medicamentos antirretrovirais, ARV, surgiram na década de 1980 para impedir a multiplicação do HIV no organismo. Esses medicamentos ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Por isso, o uso regular dos ARV é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV e reduzir o número de internações e infecções por doenças oportunistas. Desde 1996, o Brasil distribui gratuitamente os ARV a todas as pessoas vivendo com HIV que necessitam de tratamento. Atualmente, existem 22 medicamentos, em 38 apresentações farmacêuticas conforme relação abaixo. Item descrição unidade de fornecimento. 1 Abacavir, ABC, 300 mg comprimido revestido. 2 Abacavir, ABC, solução oral frasco. 3 Atazanavir, ATV, 200 mg cápsula gelatinosa dura. 4 Atazanavir, ATV, 300 mg cápsula gelatinosa dura. 5 Darunavir, DRV, 75 mg comprimido revestido. 6 Darunavir, DRV, 150 mg comprimido revestido. 7 Darunavir, DRV, 600 mg comprimido revestido. 8 Dolutegravir, DTG, 50 mg comprimido revestido. 9 Efavirenz, EFZ, 200 mg cápsula gelatinosa dura. 10 Efavirenz, EFZ, 600 mg comprimido revestido. 11 Efavirenz, EFZ, solução oral frasco. 12 Enfovirtida, T20, frasco ampola. 13 Antricitabina 200 mg mais Tenofovir 300 mg comprimido revestido. 14 Estavodina, D4T, pó para solução oral frasco. 15 Etravirina, ETR, 100 mg comprimido revestido. 16 Etravirina, ETR, 200 mg comprimido revestido. 17 Fusamprenavir, FPV, 50 mg, ml frasco. 18 Lamivudina, 3TC, 150 mg comprimido revestido. 19 Lamivudina 150 mg mais Zidovudina 300 mg, AZT mais 3TC, comprimido revestido. 20 Lamivudina, 3TC, solução oral frasco. 21 Lupinavir 100 mg mais Ritonavir 25 mg, LPV, R, comprimido revestido. 22 Lupinavir 80 mg, ml mais Ritonavir 20 mg, ml, LPV, R solução oral, frasco. 23 Lupinavir, Ritonavir, LPV, R, 200 mg mais 50 mg comprimido revestido. 24 Maraviroc, MVC, 150 mg comprimido revestido. 25 Nevirapina, NVP, 200 mg comprimido simples. 26 Nevirapina, NVP, suspensão oral frasco. 27 Rautegravir, RAL, 100 mg comprimido mastigável. 28 Rautegravir, RAL, 400 mg comprimido revestido. 29 Ritonavir, RTV, 100 mg comprimido revestido. 30 Ritonavir, RTV, 80 mg, ml frasco. 31 Tenofovir, TDF, 300 mg comprimido revestido. 32 Tenofovir 300 mg mais Lamivudina 300 mg comprimido revestido. 33 Tenofovir 300 mg mais Lamivudina 300 mg mais Efavirenz 600 mg comprimido revestido. 34 Tipanavir, TPV, 100 mg, ml frasco. 35 Tipanavir, TPV, 250 mg cápsula gelatinosa mole.
36-Zidovudina, AZT, 100 mg cápsula gelatinosa dura. 37-Zidovudina, AZT, solução injetável frasco ampola. 38-Zidovudina, AZT, xarope frasco. Como prevenir a AIDS, HIV? A melhor técnica de evitar a AIDS, HIV é a pretensão combinada, que consiste no uso simultâneo de diferentes abordagens de prevenção, aplicadas em diversos níveis para responder às necessidades específicas de determinados segmentos populacionais e de determinadas formas de transmissão do HIV. Intervenções biomédicas. São ações voltadas à redução do risco de exposição, mediante intervenção na interação entre o HIV e a pessoa passível de infecção. Essas estratégias podem ser divididas em dois grupos: intervenções biomédicas clássicas, que empregam métodos de barreira física ao vírus, já largamente utilizados no Brasil, e intervenções biomédicas baseadas no uso de antirretrovirais, ARV. Como exemplo do primeiro grupo, tem-se a distribuição de preservativos masculinos e femininos e de gel lubrificante. Os exemplos do segundo grupo incluem o tratamento para todas as pessoas, TTP, a profilaxia pós-exposição, PEP, e a profilaxia pré-exposição, PrEP. Intervenções comportamentais. São ações que contribuem para o aumento da informação e da percepção do risco de exposição ao HIV e para sua consequente redução, mediante incentivos a mudanças de comportamento da pessoa e da comunidade ou grupo social em que ela está inserida. Como exemplos, podem ser citados: incentivo ao uso de preservativos masculinos e femininos, aconselhamento sobre HIV, AIDS e outras IST, incentivo à testagem, adesão às intervenções biomédicas, vinculação e retenção nos serviços de saúde, redução de danos para as pessoas que usam álcool e outras drogas, e estratégias de comunicação e educação entre pares. Intervenções estruturais. São ações voltadas aos fatores e condições socioculturais que influenciam diretamente a vulnerabilidade de indivíduos ou grupos sociais específicos ao HIV, envolvendo preconceito, estigma, discriminação ou qualquer outra forma de alienação dos direitos e garantias fundamentais à dignidade humana. Podemos enumerar como exemplos ações de enfrentamento ao racismo, sexismo, LGBTfobia e demais preconceitos. Promoção e defesa dos direitos humanos. Campanhas educativas e de conscientização. Como forma de subsidiar profissionais, trabalhadores, e gestores, as de saúde para o planejamento e implementação das ações de prevenção combinada, o Departamento de IST, HIV, AIDS e hepatites virais apresenta um conjunto de recomendações, expressas na publicação Prevenção Combinada do HIV, Bases Conceituais para Profissionais, Trabalhadores, e Gestores, de Saúde. Espera-se que, a partir da leitura do documento, tenham-se mais elementos para responder às necessidades específicas de determinados públicos a determinadas formas de transmissão do HIV. Representação gráfica da prevenção combinada. Uma das maneiras de pensar a prevenção combinada é por meio da mandala. O princípio da estratégia da prevenção combinada baseia-se na livre conjugação dessas ações, sendo essa combinação determinada pelas populações envolvidas nas ações de prevenção estabelecidas, população-chave, prioritária ou geral, e pelos meios em que estão inseridas. Populações-chave. A epidemia brasileira é concentrada em alguns segmentos populacionais que, muitas vezes, estão inseridos em contextos que aumentam suas vulnerabilidades e apresentam prevalência para o HIV superior à média nacional, que é de 0,4%. Essas populações são gays e outros HSH, pessoas trans, pessoas que usam álcool e outras drogas, pessoas privadas de liberdade, trabalhadoras do sexo, populações prioritárias. São segmentos populacionais que possuem caráter transversal e suas vulnerabilidades estão relacionadas às dinâmicas sociais locais e às suas especificidades. Essas populações são: população de adolescentes e jovens, população negra, população indígena, população em situação de rua, pré-natal. Durante a gestação e no parto, pode ocorrer a transmissão do HIV, vírus causador da AIDS, e também da sífilis e da hepatite B para o bebê. O HIV também pode ser transmitido durante a amamentação. Por isso, as gestantes, e também suas parcerias sexuais, devem realizar os testes para HIV, sífilis e hepatites durante o pré-natal e no parto.
O diagnóstico e o tratamento precoce podem garantir o nascimento saudável do bebê. Informe-se com um profissional de saúde sobre a testagem. Que testes a gestante deve realizar no pré-natal? Nos 3 primeiros meses de gestação, HIV, sífilis e hepatites. Nos 3 últimos meses de gestação, HIV e sífilis. Em caso de exposição de risco ou violência sexual, HIV, sífilis e hepatites. Em caso de aborto, sífilis. Os testes para HIV e para sífilis também devem ser realizados no momento do parto, independentemente de exames anteriores. O teste de hepatite B também deve ser realizado no momento do parto, caso a gestante não tenha recebido a vacina. E se o teste for positivo para o HIV durante a gestação? As gestantes que forem diagnosticadas com HIV durante o pré-natal têm a indicação de tratamento com os medicamentos antirretrovirais durante toda a gestação e, se orientado pelo médico, também no parto. O tratamento previne a transmissão vertical do HIV para a criança. O recém-nascido deve receber o medicamento antirretroviral, xarope, e ser acompanhado no serviço de saúde. Recomenda-se também a não amamentação, evitando a transmissão do HIV para a criança por meio do leite materno. Importante: mulheres com diagnóstico negativo para HIV durante o pré-natal ou parto devem utilizar camisinha, masculina ou feminina, nas relações sexuais, inclusive durante o período de amamentação, prevenindo a infecção e possibilitando o crescimento saudável do bebê. Testagem para o HIV. O Sistema Único de Saúde, SUS, oferece gratuitamente testes para diagnóstico do HIV, o vírus causador da AIDS, e também para diagnóstico da sífilis e das hepatites B e C. Existem, no Brasil, 2 tipos de testes, os exames laboratoriais e os testes rápidos. Os testes rápidos são práticos e de fácil execução. Podem ser realizados com a coleta de uma gota de sangue ou com fluido oral, fornecem o resultado em, no máximo, 30 minutos. Quando fazer o teste de HIV? O teste de HIV deve ser feito com regularidade e sempre que você tiver passado por uma situação de risco, como ter feito sexo sem camisinha. É muito importante que você saiba se tem HIV, para buscar tratamento no tempo certo, possibilitando que você ganhe muito em qualidade de vida. Procure um profissional de saúde e informe-se sobre o teste. Por que usar preservativos? O preservativo, ou camisinha, é o método mais conhecido, acessível e eficaz para se prevenir da infecção pelo HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, IST, como a sífilis, a gonorreia e também alguns tipos de hepatites. Além disso, ele evita uma gravidez não planejada. Existem 2 tipos de camisinha, a masculina, que é feita de látex e deve ser colocada no pênis ereto antes da penetração. E a feminina, que é feita de látex ou borracha nitrílica e é usada internamente na vagina, podendo ser colocada algumas horas antes da relação sexual, não sendo necessário aguardar a ereção do pênis. Onde pegar os preservativos? Os preservativos masculino e feminino são distribuídos gratuitamente em qualquer serviço público de saúde. Caso você não saiba onde retirá-los, ligue para o Disque Saúde 136. Saiba que a retirada gratuita de preservativo nas unidades de saúde é um direito seu. Por isso, não devem ser impostas quaisquer barreiras ou condições para que você os obtenha. Retire quantos preservativos masculinos ou femininos você julgar que necessite. Como usar os preservativos? Manusear a camisinha é muito fácil. Treine antes, assim você não erra na hora. Durante as preliminares, colocar a camisinha no parceiro pode se tornar um momento prazeroso. Só é preciso seguir o modo correto de uso. Atenção, nunca reutilize a camisinha e também nunca use 2 camisinhas ao mesmo tempo, pois ela pode se romper ou estourar. PEP, profilaxia após a exposição ao HIV. A PEP é uma medida de prevenção de urgência à infecção pelo HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis, IST, que consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir essas infecções. Deve ser utilizada após qualquer situação em que exista risco de contágio, tais como violência sexual, relação sexual desprotegida, sem o uso de camisinha ou com rompimento da camisinha, acidente ocupacional, com instrumentos perfuro-cortantes ou contato direto com material biológico.
A PEP é uma tecnologia inserida no conjunto de estratégias da prevenção combinada, cujo principal objetivo é ampliar as formas de intervenção para atender às necessidades e possibilidades de cada pessoa e evitar novas infecções pelo HIV, hepatites virais e outras IST. Como funciona a PEP para o HIV? Como profilaxia para o risco de infecção para o HIV, a PEP consiste no uso de medicamentos antirretrovirais para reduzir o risco de infecção em situações de exposição ao vírus. Trata-se de uma urgência médica que deve ser iniciada o mais rápido possível, preferencialmente nas primeiras 2 horas após a exposição e no máximo em até 72 horas. A duração da PEP é de 28 dias e a pessoa deve ser acompanhada pela equipe de saúde. Recomenda-se avaliar todo paciente com a exposição sexual de risco ao HIV para um eventual episódio de infecção aguda pelos vírus das hepatites A, B e C. Direitos das pessoas portadoras do vírus HIV. Pela Constituição Brasileira, as pessoas vivendo com HIV, assim como todo e qualquer cidadão brasileiro, têm obrigações e direitos garantidos. Entre eles, estão a dignidade humana e o acesso à saúde pública e, por isso, são amparadas pela lei. O Brasil possui legislação específica quanto aos grupos mais vulneráveis ao preconceito e à discriminação, como homossexuais, mulheres, negros, crianças, idosos, portadores de doenças crónicas infecciosas e de deficiência